A paz do Senhor, a paz do Senhor. Bom dia, querido irmão, querida irmã. Deus abençoe, bom dia. Que Deus abençoe seu dia, que hoje seja um tempo, realmente um dia de grandes acontecimentos, milagres, resposta, maravilha. Que Deus abençoe. Vamos orar consagrando esse tempo de oração, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor. Graças por tudo, Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, a Ti apresentamos, Senhor, diante da Tua face, tudo que temos e somos. Bendizemos, Senhor, é o Teu nome, agradecemos e louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos, cobre-nos com o sangue de Cristo, Senhor, que esse tempo, Senhor, seja coberto, Senhor, por debaixo das Tuas asas, Senhor, e tudo que temos e somos, Senhor, seja selado e guardado debaixo do sangue de Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar a respeito de quando Deus dirige um povo, quando Deus dirige nossa vida, quando Deus está no negócio, né? Então, hoje nós vamos falar do povo de Israel, quando o Senhor os tirou do meio de uma escravidão, mas que a mente deles ainda ficou agarrada ao que eles tinham antes, amém? Vamos para a palavra do Senhor, que está no livro de Êxodo 12, vamos ler a partir do verso 31, que diz assim, E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e ainda havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse, Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor vosso Deus, como dantes tinha dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito. Ide, e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam, todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes de que levedasse as suas amassadeiras, atadas em seus vestidos e sobre seus ombros. Também fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro, vestidos. E o Senhor deu graça ao povo em que os olhos dos egípcios e aos olhos dos egípcios, e emprestavam-lhes, e eles despojavam aos egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, ovelhas, vacas e uma grande multidão de gado. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então aqui a palavra de Deus está falando, né, que o povo de Deus antes era uma família, né? Israel era uma família, né? A família de Jacó, que depois virou Israel, o Senhor mudou o nome dele. Então foram para o Egito, porque lá estava havendo uma fome muito grande na terra, e entraram, essa família, né? Entrou para o Egito, foram para o Egito, porque lá tinha um filho desse senhor, que era o filho de Jacó, chamado José, e ele era um dos governadores do Egito. Então ele chamou a família deles, num tempo de fome, para morar no Egito, e ali eles foram ficando, e ali eles foram crescendo, multiplicando, e tornaram-se uma nação dentro de outra nação. Quer dizer, eles eram uma nação, o povo de Israel, dentro de uma outra nação chamada Egito. E eles foram crescendo e cresceram muito, e aconteceu que eles começaram a ficar escravos do Egito. Antes, quando entraram, eles entraram como convidados. Quando mudou a governança, eles começaram a ser escravizados, né? Então, aconteceu que colocavam cargas muito grandes, né? A palavra de Deus diz cargas muito grandes, impostos e tudo mais. Eles trabalhavam muito para poder pagar, né, os seus impostos. Então, eles eram como escravos. Então, o que aconteceu? Eles começaram a clamar ao Senhor. E chamaram por Deus, né, a misericórdia do Senhor, e o Senhor os socorreu. Então o Senhor foi lá e foi fazer o quê? Eu vou tirar o meu povo de dentro do Egito. Só que quando esse povo foi sair, ele era um povo numerosíssimo. A palavra de Deus diz que eles eram escravos do Egito. Então o faraó não queria deixar eles saírem, porque eles não iriam perder a mão de obra escrava deles, né? Então, cada vez que eles iam pedir para sair, faraó, ele endurecia o coração e não deixava o povo sair. Então Deus mandava uma praga contra o Egito, até que a última praga veio, que foi a morte de todos os primogênitos. Todas as casas tinham um morto, né, do seu primogênito, e foi onde ele disse, não, realmente, né, esse povo tem que sair. No final o próprio povo dizia, saiam daqui, né.
Só que a palavra de Deus diz, né, que Deus deu uma ordem, que antes deles saírem, eles deveriam ir lá e tomar, né, pedir, né, valores, coisas de valores para o povo, como se fosse um pagamento, mais ou menos isso, do tempo em que ficaram escravos do Egito. E a palavra de Deus diz que quando eles foram pedir, eles saíram com muitos rebanhos, saíram com ouro, saíram com prata, com vestido, com tudo que era de muito valor. Eles saíram ricos, né, de uma condição de pobre, de escravos, eles saíram do Egito numa condição de novos ricos. Mais ou menos isso, né? Então o que aconteceu? Eles foram. Deus tirou e eles foram. Moisés foi à frente, foi governando aquele povo. Chegou um momento que o rei do Egito, Faraó, ele disse, espera aí, o que nós fizemos? Deixamos aquele povo, aquela mão de obra todinha embora? Não, vamos buscar. Aí eles foi atrás novamente do povo. Quando o povo de Israel olhou que os egípcios vinham atrás com uma força de guerra muito grande, eles se desesperançaram, né? Então, como eles estavam ali, Deus os levou por um lado, né? Onde eles não poderiam retroceder. Na frente deles tinha um mar vermelho e ali só tinha uma barreira, era o mar vermelho na frente e Faraó com seus exércitos atrás, né? Então o que aconteceu? Ali Deus abriu o mar vermelho, houve um sobrenatural de Deus, abriu o mar vermelho, né? Deus deu uma ordem para Moisés, tocou no mar, o mar se abriu, o povo de Israel passou. Quando os egípcios vieram atrás do povo, a palavra de Deus diz que Deus os embaraçou no meio do mar, então começou a ficar as rodas dos carros cair e trancar, e o mar voltou novamente ao seu curso normal e os consumiu, e o povo de Israel passou em seco do outro lado, né? E por ali eles entraram por um caminho do deserto. Então, quando chegou naquele deserto, começaram, né, as primeiras dificuldades, depois que saíram do Mar Vermelho, começaram as primeiras dificuldades, né, falta de água, falta de comida, e ali eles começaram a blasfemar, começaram a se revoltar, né, e a chamar a atenção de Moisés do que estava acontecendo, sobre o que estava acontecendo. Então, uma hora eles murmuravam acerca de água, não temos água, você nos trouxe para esse deserto para morrer de sede. Aí, né, ali Deus faz um mover sobrenatural, né? Porque chegaram diante de uma fonte que ela não era uma água boa, né? E aí houve um sobrenatural de Deus. Moisés joga lá um galho de árvore, né? E ali muda aquela água, né? No ato profético ali, a água vem a ser boa para que o povo bebesse. Deus os conduz, Deus os leva num um lugar bom, um lugar onde tinha árvores, onde tinha uma fonte de água. Ali estava tudo bem com referência à água. Tá, porque na hora eles começam a dizer, não temos comida, ai que vontade de comer comida, ai que vontade de comer carne, ai os pães que nós tínhamos no Egito, a carne, né? E aí começava a lembrar o que eles comiam, quer dizer, eles tinham uma escravidão, né, que eles tinham que trabalhar somente, praticamente, para sobreviver, para comer, né? E eles, naquele momento, eles querem novamente aquilo que eles tinham, novamente aquilo que o reportavam atrás, né? E é aqui que nós vamos começar, né, a nossa palavra, para que a gente possa entrar no que o Senhor tem para nós. Foi quando eles começaram a murmurar, né? Ah, porque no Egito nós tínhamos carne, melões, os pepinos, tudo que eles tinham, né? Tudo que para eles naquele momento era uma falta, né? Foi o que eles não entendiam, que eles estavam saindo de uma pobreza, de uma miséria. Eles estavam ricos, né? Multimilionários, cheio de ouro, cheio de prata, coisa que como escravos eles não tinham nada. E agora eles queriam, né, aquela situação, a circunstância de antes. Então, aqui nós vemos, né, o ensinamento do Senhor, que muitas vezes, né, nós também ficamos nessa circunstância, né? É quando nós partimos por diante na nossa vida e nós não estamos entendendo, nós não estamos vendo que para onde Deus está nos conduzindo é muito melhor do que nós tínhamos antes. Então, a palavra que o Senhor, assim, colocou muito forte, né, no meu coração, é que o projeto de Deus em nossas vidas, ele é sempre para diante, nunca para o passado, nunca retroceder. O plano de Deus é sempre vai para frente, vai adiante, né? Eu imagino, né, como é que não deve ter sido mais ou menos assim? Deus olhar aquele povo murmurando, ai, os melões, os pepinos que nós tínhamos lá, a carne, o pão, né? E Deus dizer, hey, hello, gente,
na terra que vocês vão, a terra prometida, tem um cacho de uva que tem que ter 2 homens para poder levar, porque não pode levar, tamanha é a espessura, tamanha a grandeza do que é aqueles frutos, do que são aqueles frutos, né? Então a gente vê que quando Moisés manda os espias, vão lá ver como é que é a terra, né? A palavra de Deus diz que vem dois homens que pegam um cacho de uva, transpassa um varão no meio, um de um lado, outro do outro, para poder trazer o cacho de uva. Tamanho era a grandeza dos frutos que dava na terra prometida. Então aí eu imagino, né, Deus olhando e diz, poxa, vocês querem comer o que era de pequeno, vocês vão ter a grandeza. Vocês estão com a mente de pequenos quando hoje vocês estão ricos, vocês estão com uma mente de escravos quando hoje vocês estão ricos. Então ali, né, a gente vê que o povo realmente ele não entendeu que depois de ter visto tantos milagres, tantas maravilhas, que Deus que tirou eles daquela escravidão, deixou eles ricos na saída, né? E estaria com eles em providência e cuidado. Então, sempre que nós olharmos, né? Sempre que nós estivermos num plano, num projeto de vida, em que Deus estiver à frente, nós temos sempre que pensar, Deus sempre nos leva por diante. Deus nunca nos faz retroceder. Deus nunca nos faz olhar para o que nós tínhamos atrás. Deus nunca faz com que a gente olhe e ache que o que nós tínhamos no passado era muito melhor do que nós vamos ter no presente e no futuro. Se esse for um plano de Deus, se esse for um projeto de Deus, o nosso futuro vai ser melhor. Se for um plano de Deus, que nós estivermos no centro da vontade de Deus, com certeza, o nosso futuro já vai estar com tanta coisa muito melhor e muito além do que nós imaginamos. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Olhos não viram, ouvidos não ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. Então o povo de Israel, eles não entendiam a grandeza do que era a terra prometida. Quando eles já saem de uma condição de pobre para de condição de escravo para uma condição de ricos multimilionários, né? Porém, a mentalidade deles não entendia que algumas coisas tinham que ficar para trás. Eram preços que eles teriam que pagar até chegar na terra prometida. Então, que essa seja a palavra para nós. E muitas vezes nós até pagamos alguns preços, mas a nossa terra prometida já está adiante. Com certeza, o nosso mar vermelho já abriu, nós já passamos, a terra prometida já está logo ali, né? A bênção do Senhor já está ali. Então, se o Senhor mandou que nós caminhássemos para frente, vamos por diante. Se o Senhor disse, caminha por aqui, aqui é o caminho, vamos por esse caminho, né? Continua marchando, diga ao povo que marche, porque a terra prometida, com certeza, os frutos são maravilhosos. Com certeza, a nossa grandeza em Deus será muito maior do que da onde nós partimos, da onde nós saímos, porque quando Deus dá a palavra, Ele dá a promessa, mas Ele já se compromete com o nosso futuro, amém? Glória a Deus, vamos orar, meus irmãos, posso orar por você? Aleluia, glória a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. Ebenezer, Senhor, Ebenezer, porque nós conseguimos chegar até aqui. Obrigada pelo teu braço, pelo teu favor e pela tua mão, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Bendizemos, Senhor, bendizemos em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que nesse novo tempo, nessa nova caminhada, Senhor, em que nós estamos, Senhor, alinhando, Senhor, com a tua vontade, com o teu querer, Senhor, tudo vá bem, tudo prospere, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, firma nossos passos, Senhor, em cada caminho, em cada propósito. Senhor, aquilo que tu tens, Senhor, meu Deus, como um plano, como um projeto, como destino para as nossas vidas, em nome de Jesus. Queremos te pedir, Senhor, vai adiante, Senhor, de nós. Vai abrindo mares, vai abrindo caminho, vai abrindo porta. Senhor, vai nos colocando em lugares altos, em lugares, Senhor, de abastança, Senhor, meu Deus, no lugar da conquista, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, assim nós declaramos, Senhor, a bênção do Deus poderoso. Senhor, nossos caminhos sendo, Senhor, meu Deus, agraciados, Senhor, benditos e abençoados pela mão do Deus forte e poderoso. Senhor, que possamos, nesse novo tempo, Senhor, aprender a guiar-nos, Senhor, pela mão forte do Deus poderoso, que tudo pode e que tudo faz quando trabalha pelos seus filhos. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, Senhor, e eu profetizo, Senhor, que a caminhada deles vai ser, Senhor, uma caminhada maravilhosa, que eles vão chegar exatamente aonde o Senhor determinou que eles chegassem. Eu profetizo, Senhor, que os dias deles, Senhor, que estão por diante, serão dias de glória, muito mais vitória e muito mais será os dias agraciados, Senhor, do que eles tiveram no passado. Assim nós declaramos em nome de Jesus, Senhor, que virá sobre eles, Senhor, o tempo da abastância, da prosperidade,
da riqueza e das dádivas de Deus, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos e pedimos, Santo Espírito, cobre-nos com o sangue de Cristo, nesse tempo de oração que tivemos, e te pedimos, Senhor, reveste-nos, Senhor meu Deus, com toda a tua graça, com todo o teu favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Adiante. A terra prometida está logo ali, né? E já já o Senhor nos coloca a colher bons frutos, grandes frutos, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz.